Paz do Senhor, minhas irmãs. É com muito prazer que eu estou aqui nessa tarde com vocês para trazer um pouco das experiências que eu vivi, né, nesse período aí que eu fiz uma viagem, estive aprendendo mais sobre missões. E com o tema escolhido, né, que o Senhor colocou no meu coração, que é Entendendo sobre Missões. Eu me chamo Karine, sou aqui da Bahia, de Salvador. É, e congrego na Igreja Evangélica Sal da Terra, que fica em Lauro de Freitas, e é com muito prazer, muita alegria que eu estou aqui, e também com muito temor do Senhor, né, pedindo a Deus que traga aos meus lábios, né, traga ao meu coração aquilo que exatamente Ele quer falar, aquilo que Ele quer falar para o seu povo, quer que todos sejam edificados, assim como ele edificou a minha vida com tudo que eu vivi. E toda vez que eu lembro, né, a minha vida continua sendo edificada, precisa ser edificada sempre as nossas vidas, com experiências que a gente vive, com muitas vezes disciplinas que o Senhor traz para a nossa vida, né? Então a gente não pode esquecer daquilo que a gente vive com o Senhor, a gente não pode esquecer, a gente tem que estar ali lembrando, sempre nos analisando naquilo que o Senhor fez a gente viver, fez a gente aprender, naquilo que Ele nos deu experiência, não é para a gente deixar esquecido, né? As lutas, muitas vezes, a gente até esquece de algumas lutas que a gente lutou e teve vitória, mas a gente também não pode esquecer dessas vitórias, porque é na lembrança dessas vitórias que o Senhor nos deu é que a gente tem fé e acredita que as próximas lutas que virão, a gente vai olhar para trás e dizer, eu venci aquela. E essa eu vou vencer também, né? Então a gente não pode esquecer de tudo que Deus faz em nossa vida, ainda que seja um momento muito difícil. A gente não pode esquecer, a gente não vai lembrar, né, no sentido de corroer, de trazer culpa, trazer tristeza, mas a gente realmente não pode esquecer de tudo que a gente vive, ainda que seja uma luta terrível, algo muito grande, difícil de vencer, mas a gente precisa lembrar porque gera testemunho, edifica outras vidas, né? E faz a gente se manter nesse lugar de presença do Senhor, né? Faz a gente não esquecer de onde Deus me tirou, né? Aquela luta eu venci porque eu estava com o Senhor estava comigo. Então, é dessa forma. E eu quero trazer aqui um pouco, né? Eu estive ali no Amapá durante 3 meses, participei de uma escola de discipulado, né, chamada Jocum. Estive durante 3 meses lá. Participei de muitas aulas durante esses 3 meses, aulas que trouxeram muitas coisas para minha vida. Deus me tratou demais, me tratou de uma forma assim tremenda que eu não estava esperando, né? Eu posso dizer que eu fui para lá com grandes expectativas de coisas que eu achava que eu ia fazer, sabe? Só fazer. Mas o Senhor me separou esse tempo para mim, para me mostrar o que era ser, né? Porque a gente às vezes quer muito fazer, a gente quer se ocupar de muitas coisas e a gente fala, estou fazendo para Deus, né? Estou trabalhando para Deus. Mas Deus quer mesmo que a gente seja, sabe? Quem a gente está sendo para Ele, né? Quem a gente está sendo para a nossa família. Então, quem a gente está sendo na nossa casa, quem a gente está sendo no nosso trabalho, para a nossa vizinhança, na nossa igreja, né? No nosso ciclo de amigos, nos familiares, quem a gente está sendo. Então, o Senhor me chamou nesse tempo para isso, para me mostrar muito sobre isso. Então, me fez entender verdadeiramente todos os anseios, todas as coisas que tinha no meu coração. O Senhor me fez entender sobre missões, o que é missões, né? E as coisas que estavam fora da minha vida, desordenada, desorganizada, ainda que eu estivesse fazendo coisas que o Senhor estava me direcionando, me dando projetos, me dando ideias de projetos para fazer, para o Senhor, sim, para glorificar o nome do Senhor, mas tinha coisas que precisava estar realmente organizada, que estava fora do lugar, né? Atitudes, pensamentos que estavam desordenados e o Senhor precisava arrumar, né? Então, o Senhor me trouxe mesmo para um tempo de correção, sabe, gente? Olha, sabe quando você vai com expectativa, feliz, demais, empolgada,
e o Senhor, sabe, muda tudo, sabe? E ele realmente, alguém escreveu aqui, o Senhor é fantástico e estratégico. Ele é sim. Ele não quer a nossa vida desorganizada. Ele não quer a nossa vida fazendo coisas que não está glorificando o nome dele. Ele não quer isso. Ele quer que a gente faça tudo para a glória do Senhor. Mas como está a disposição do nosso coração? Como está a disposição dos nossos pensamentos? Sabe? Como estão as intenções do nosso coração? Então, ele começa a arrumar tudo. Então eu disse, Deus quebrou minhas pernas, porque eu fui com pensamento, fui empolgada, e Deus chegou assim, vem cá, minha filhinha, sente aqui, que você precisa aprender muita coisa, e tem coisas que eu sabia que eu estava errada, eu não conseguia mudar, e o Senhor me trouxe, vem aqui, me levou para longe de toda a minha família, eu fui para um estado muito distante, que o período de viagem para lá é como se fosse uma viagem internacional, muito longe, se vocês forem pesquisar aí, passagem para o Amapá, para Macapá, vocês vão ver o percurso da viagem, como é longo. Então, o Senhor me colocou longe da minha família, longe da minha casa, de todos, da minha igreja, de todos, sabe? Eu fui com minha filha, mas o Senhor me separou mesmo, me arrancou assim, ó, me colocou aqui, porque lá eu não podia sair correndo, na hora que ficasse, que apertasse, que tivesse difícil, eu não podia sair correndo, né? Então, eu precisava mesmo daquele tempo e tinha que ser lá. Se fosse mais perto, talvez eu fugisse do processo que o Senhor estava me colocando. Mas, enfim, eu não costumo fugir do processo, não. Mas poderia correr esse risco, porque realmente foi uma pressão muito grande, mas foi uma pressão muito grande que parecia que eu não ia suportar. Todos os dias eu orava, Jesus, me ajude, porque não foi fácil. Nenhum processo é fácil, né? Mas a gente precisa passar por ele para depois a gente testemunhar daquilo que o Senhor fez nesse tempo, né? Então, missões é muito sobre nós, sabe? A gente aprende muito quem a gente é, como nós estamos. Eu posso dizer que eu conheço uma pessoa que ele fez uma viagem missionária com um grupo em um feriadão, acho que esse feriadão que cai assim, né, de quinta até domingo, né? E aí ele fez a obra, fez o que tinha que fazer, mas ele também foi pego por Deus de uma forma tremenda e poderosa. Ele recebeu nesses 4 dias, eu acredito que foram uns 4 dias, ele recebeu uma transformação do Senhor que ele não imaginava. Então, às vezes, a gente vai achando que vai fazer, que vai se doar, mas Deus pega a gente nessas horas, sabe? Deus sabe como lidar com a gente, ele sabe como colocar a gente em situações em que ele vai trabalhar em nossa vida e que ele vai tratar o nosso caráter, trabalhar o nosso caráter. Se tiver desordenado, desorganizado, ele vai tratar, ele vai trabalhar, porque ele não quer o servo dele com caráter defasado, com caráter desequilibrado, com caráter em falta em algumas questões, né? Ele não digo isso porque Deus ele quer a gente perfeito, porque perfeito é ele, mas ele quer a gente numa caminhada com ele de integridade, coerente com o que a gente diz, coerente com o Deus que a gente diz que serve, coerente com as escrituras, né? Então, a palavra de Deus ela é extensa. A gente luta para viver ela, né? Mas a gente luta para viver o que está ali. A gente renuncia, a gente renuncia ao pecado, a gente está o tempo todo renunciando às coisas do mundo, rejeitando aquilo que desagrada a Deus, para viver de uma forma que agrade a Deus. Mas é muito sobre isso. Missões, o Senhor me fez entender claramente que é muito sobre isso. É muito sobre nós, sabe? É muito sobre nós. E as missões, eu pude me aprofundar um pouco, pesquisar mais um pouco. As missões existem porque quando a gente vai em lugares levar ali o Senhor, levar a palavra de Deus, existem muitos lugares e existem muitas pessoas que não estão adorando ao Senhor, né? Tem uma frase de uma pessoa que se chama John Piper, né? Ele escreveu alguns livros e ele fala as missões é o meio para alcançar esse alvo, né? Qual é o alvo? Para que todos adorem ao Senhor, né? Esse é o alvo, né? Missões é o alvo para que todos adorem ao Senhor. Foi para isso que fomos criados, né? Para louvor da glória do Senhor, fomos criados para louvar a Deus, para adorar o Senhor, unicamente ao único Deus. Então,
É para isso. Existem muitos lugares que existem pessoas, existem casas, existem comunidades, existem comunidades indígenas, povos que são muito fechados, né? Povos que não têm acesso ao Senhor, não têm acesso à palavra de Deus, né? Muitos não conseguem chegar até eles porque eles são mesmo pessoas fechadas. Então é para isso que existem as missões, né? Não só para esses povos isolados, mas para todos que estão numa situação, num ambiente onde não existe adoração ao Senhor. Né? Então, se nós recebemos, se a gente sabe desse prazer que é adorar ao Senhor, se a gente recebeu, se nós conhecemos e a gente entende que é prazeroso adorar ao Senhor, por que não apresentar esse prazer a outras pessoas? Por que não apresentar a adoração a Deus, né? Então, assim como nós sentimos esse prazer em adorar a Deus, nós devemos fazer isso com que outras pessoas reconheçam a Deus como Senhor e Salvador e o adorem com sinceridade de coração. É isso que Deus quer, né? Não só abrir a boca e dizer que estou adorando. Essa adoração está enraizada no nosso coração. É a gente adorar a Deus com tudo que a gente tem, com tudo que a gente faz. Se a gente está na pia lavando ali os pratos, lavando a louça, varrendo a casa, limpando. A gente está adorando a Deus, porque a gente está cuidando de algo que Deus nos deu. A gente está cuidando da nossa casa, da nossa família, porque é o bem mais precioso que Ele nos deu. É a nossa família, é a nossa casa, a nossa família, é o bem mais precioso. Então, o cuidado com esses é primordial, e o cuidado com esses é a adoração a Deus, porque Ele é o Deus de família, é o nosso primeiro ministério, é a nossa família. Agora eu te falo, eu já sabia disso, que o nosso primeiro ministério, nosso primeiro chamado é a nossa família. Quem tem filhos são nossos filhos, né? É o nosso primeiro. Então não adianta, o Senhor me deu uma clareza tão grande, minhas irmãs, em relação a isso, que, sabe, Deus me sacudiu demais, gente, me sacudiu demais. Mas eu sabia de tudo, tinha consciência de tudo, mas o nosso primeiro lugar, nosso primeiro ambiente é a nossa casa. Então, eu tinha um anseio tão grande, de sair, de evangelizar. Não que a gente vai parar de fazer isso, não é isso. Mas eu tinha tanto anseio para tantas coisas, e no meu coração, trabalhar para Deus, fazer para Deus. Deus não quer, Deus não está pedindo para a gente fazer muita coisa, não, porque o Espírito Santo é poderoso, ele pode fazer o que ele quiser sozinho, sem a gente, sabe? Sem a gente, mas ele convida a gente para compartilhar do reino dele, ele convida a gente para participar de intimidade, dessa amizade com o Senhor, né? Então, ele convida a gente para participar do trabalho dele, né? Porque é ele que trabalha, então a gente participa desse trabalho com o Senhor, né? Mas é o Espírito Santo que atua, é ele que faz tudo sozinho, sem precisar de nós, ele pode fazer. Mas como ele quer que a gente participe da glória dele, do poder dele, ver a manifestação e glorificar o nome dele, ele nos convida para isso. Mas eu tinha muito anseio no meu coração, sabe? Eu tinha muito, muito anseio para fazer muitas coisas, né? E existia algo muito forte em mim que eu preciso identificar quando vier para eu repreender, é o sentimento de aprovação, sabe? Querer fazer algo, querer fazer alguma coisa para ser aprovada. E muitas vezes eu queria ser aprovada pelos homens, eu queria ser vista como se estivesse fazendo algo, me sentir útil, mas que as pessoas vissem que eu estava sendo útil, sabe? E eu digo a vocês que aqui eu tô quebrando todo padrão de vergonha, todo padrão de reputação em estar falando isso, porque eu tinha maior vergonha para falar uma coisa dessa. Mas quando a gente entende que não é só a gente que vive isso, muitas pessoas vivem isso, porque a nossa identidade, ela é muitas vezes na nossa caminhada deturpada por Satanás e pelas mentiras de Satanás, pelas mentiras deste mundo, né? Então, eu digo que é com muita coragem mesmo no Senhor, na presença de Deus, para dizer isso. E eu falo porque eu sei que não é só eu. Eu sei que não é só eu que passo por isso, mas é vergonhoso a gente dizer: eu queria ser aprovada, eu queria ser vista, eu queria que as pessoas vissem o que eu estava fazendo. A palavra fala que, é, é, que o Pai é glorificado através das nossas obras e que o nome do Senhor é glorificado através dos homens, através daquilo que a gente faz, mas para o Senhor. O nome de Deus será glorificado quando a gente está fazendo realmente para o Senhor, sabe? Se colocando naquela condição: Senhor, não sou nada.
É o Senhor quem faz tudo. Eu não sou nada, eu dependo de ti. É o Senhor quem faz, eu dependo de ti, eu preciso de ti. Eu não sou nada, eu só sou um instrumento do Senhor. Eu sou um instrumento que o Senhor quer me usar para alcançar alguém, para falar com alguém, para a pessoa compreender que é Deus falando aqui nessa terra, que é Deus falando para a vida dessa pessoa, mas nós dependemos somente do Senhor. Então, eu não preciso ser vista por ninguém, eu só preciso ser vista por Cristo. Eu preciso ser vista por Ele, né? Até o dia de chegar aqui, eu vivi muitas lutas emocionais, vivi muitas lutas nesse período que eu estava lá, porque o Senhor estava mexendo em muitas coisas na minha vida e eu achava que eu não ia ter nada para contar, porque eu só estava olhando para as lutas que eu tive. E eu dizia, o que eu vou ter para falar, Senhor? Assim que eu cheguei, a irmã falou para mim, falou da data, me convidou, mas eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar, Senhor? Não tem nada de mim para falar. Não tem nada em mim para falar, não tem nada de bom para eu falar. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque ele vive e reina para todo sempre. Eu glorifico o nome do Senhor porque ele tem me feito olhar para aquilo que ele transformou em mim nesse tempo. Ele não tem, eu tenho pedido a ele para não olhar para as lutas, para a parte que foi difícil, para as dificuldades, mas ele tem me feito olhar naquilo que ele transformou em mim. E continua esse processo de transformação, porque a gente vive, o Senhor inicia um processo em nossa vida, tem coisas que a gente consegue, né? Eu tomei um susto aqui, acho que foi o cachorrinho. Tem coisas que a gente consegue, né? Passa por aquele processo ali e a gente consegue vencer algumas coisas. Tem coisas que continuam no processo. Tem coisas que a gente não consegue de imediato vencer. Mas a gente não pode parar no meio do caminho. É identificando aquilo que o Senhor começou, é identificando aquilo que o Senhor iniciou a transformação e esse processo de transformação continuar. Até o dia da volta do Senhor, o Senhor vai estar transformando algo dentro de nós, porque jamais seremos perfeitos. Só alcançaremos esse lugar na glória junto com Cristo, né? Então, é permanecer no processo de transformação. Se deixar, Senhor, me transforma nisso. Senhor, a gente precisa orar. Senhor, me mostre onde eu preciso ser transformada. Me mostre onde eu preciso ser moldada pelo Senhor. E o Senhor vai ali mostrando e a gente se esforçando para ser moldados por Ele, né? Então, a gente precisa mesmo, e é importante a gente dar esse testemunho, né? Nós temos essa pessoa que expressa adoração ao Senhor em atitudes, né? Então, Deus, ele é essencial. Ele é essencial, ele vai sempre com a gente. Não é a gente, porque não somos essenciais, a essência que temos é do Senhor. Então, é Deus, é Ele sempre. Ele é essencial, Ele é poderoso e não podemos achar que podemos fazer, que fazemos alguma coisa. Se nós podemos, é por causa dele em nós, né? Então é sempre Ele através de nós, é sempre Ele fazendo em nós e fazendo através de nós. Através daquilo que Ele está fazendo, está transformando, está nos moldando, porque vai ter momentos que a gente vai falar com alguém, vai ter momentos que a gente vai conversar com alguém e a gente vai estar vivendo exatamente aquela luta que aquela pessoa está vivendo, porque para edificar para uma vida, para mostrar para ela que ela não está só nesse mundo, para mostrar para ela que nós também passamos por lutas iguais, por lutas parecidas, e estamos no caminho, né? Então, participei de alguns evangelismos, né? Aprendi algumas coisas que eu não sabia sobre evangelismo, como evangelizar na rua, algumas estratégias legais, né? Que a gente até vê em alguns lugares, né? Usando cartaz, posso dar um abraço, né? Usando cartaz, oferecendo um papelzinho com versículo bíblico, coisas bem bacanas. Mas eu digo, o que o Senhor queria fazer em mim era trabalhar o meu caráter, sabe? Ele me fez olhar para dentro de mim. Eu podia falar aqui muitas coisas. Fui em tal lugar, fui em tal igreja, fui na rua, fui em tal praça, fiz isso, fiz aquilo. Mas eu digo, ou não sei, talvez alguém podia estar até esperando algo assim, né? Dizer que, qual foi a sua experiência que você viveu? Quais foram os lugares que você foi? Né? O que foi que você fez lá? Né? E às vezes, não estou dizendo vocês, mas às vezes a gente cria essa expectativa, algumas pessoas querem saber mais sobre isso. O que você fez? Qual foi o lugar que você foi? Ganhou quantas vidas para Jesus, né? Mas o Senhor estava me ganhando.
primeiro. O Senhor estava ganhando o meu coração de forma muito mais profunda, né? Eu sempre fui uma pessoa que amava, sempre amei buscar muito o Senhor, sempre amei muito buscar a palavra de Deus, sabe? Me aprofundar e conhecer. Quando eu não entendia uma coisa, eu sempre ia pesquisar, né? Então, para me aprofundar na palavra do Senhor. Então, eu sempre perguntava ao Senhor o que eu tinha que fazer. Ele, o Senhor, estava sempre me dando ideias. A gente faz um trabalho, a gente tem um grupo hoje com um trabalho de visitas em um orfanato, né? Que a gente vai mensalmente para a glória do Senhor, levar a palavra ali para crianças que vivem em estado de vulnerabilidade e passam por coisas terríveis. O Senhor confiou a mim esse grupo, né? Essas pessoas para a gente estar fazendo esse trabalho. Então, ele queria realmente trabalhar em coisas que estavam desalinhadas no meu coração. Né? Ele fez olhar para dentro de mim e me fez enxergar o quanto que eu estava agindo errado dentro da minha própria casa. Pode ser assustador o que eu vou falar aqui, porque pode olhar, você não é cristã? Na sua igreja não fala? Fala, o pastor prega e prega muito sobre a família, sobre o nosso comportamento dentro da nossa casa, que é o nosso primeiríssimo lugar. A nossa igreja, a sociedade é uma extensão daquilo que o Senhor faz em nossas vidas, aquilo que a gente vive dentro da nossa casa, né? Então, tinha pessoas que me mandavam até mensagem, né? Ô, cara, você tá vivendo o céu na terra, você tá isso, tá aquilo. E eu ficava assim, meu Deus, não tá sendo o céu na terra não, viu? Não é toda hora que é céu na terra não. Porque Deus tá me espremendo, não tem céu na terra mesmo. Eu falava, eu falava assim, não tem céu na terra nenhum. Deus está me amassando e você está pensando que está mil maravilhas, é? Então, então eu olhava assim, ó, oh, coitada, não sabe de nada, não sabe até essa parte que eu estou passando, do que eu estou vivendo aqui, está pensando que está uma delícia. Delícia depois, quando a gente testemunha, mas na hora não tem delícia, não. Mas é como a palavra diz, né? Eu vou abrir aqui rapidinho, acredito que o tempo vai dar. Que em Romanos, eu acho que eu fiquei muito nessa palavra de Romanos, eu acho que é Romanos 12 ou é Romanos 1. Eu não sei, se eu lembrar até o final eu falo para não perder tanto tempo. É Romanos 8. Oh, Jesus, agora eu não me lembrei, eu não abri antes para deixar aqui já preparado, mas eu não sei se é. Agora eu não tô muito lembrada, mas é uma palavra em Romanos que fala que a disciplina no início ela pode parecer ruim, né? Eu não sei muito bem, não lembro como está escrito, mas depois essa disciplina ela gera frutos, né? Então Deus disciplina aquele que Ele ama. Ele é o pai que disciplina o seu filho, né? Assim como os nossos pais nos disciplinam, que é para o nosso bem, Deus também nos disciplina. Então, eu comecei a enxergar que Deus estava me colocando num lugar de disciplina, né? Para que eu pudesse olhar para mim, olhar para dentro de mim, desacelerar, né? Pensar, né? Em tudo que eu estava fazendo, em tudo que eu estava vivendo, para que a glória dele se manifestasse na minha vida da forma completa, né? É... Então eu achava que eu poderia fazer muitas coisas, ou que eu deveria fazer muitas coisas, né? Eu achava que eu tinha que fazer muitas coisas, né? Eu achava que era tudo eu ia fazer acontecer. Mas ele me fez entender primeiro que eu precisava ser, sabe? Então, não adianta a gente fazer, só querer fazer e a gente não ser. Existe uma diferença em fazer e ser, né? Não é que a gente vai buscar, eu sou perfeita. Primeiro eu vou ser alguma coisa para depois eu fazer. Não é por esse lado. Mas enquanto a gente está fazendo, quem a gente está sendo? Né? Qual é o nosso comportamento diante da nossa casa? Como é que os meus pais me veem, me enxergam? Como é que a minha irmã me enxerga? Como é que meu irmão me enxerga? Porque se eles me enxergarem de uma forma diferente, de uma forma torta, inadequada, não adianta eu ir lá para fora. Eu vou estar no caminho da hipocrisia, sabe? Era o que eu estava dizendo, é o que eu enxerguei. Então, eu estava dizendo, meu Deus, quem sou eu para pensar que agora tá, o Senhor me transformou, o Senhor transformou coisas em mim, me fez enxergar, agora pronto, ótima. Não, eu tenho que continuar tendo cuidado, porque eu estava trilhando no caminho da hipocrisia.
sabe? E eu não estava percebendo. Tinha coisas que eu achava que eu estava errada e, eu pedia perdão ao Senhor, mas eu não conseguia mudar. Mas por isso que o Senhor precisou fazer de uma forma radical para que eu enxergasse, para que eu olhasse para dentro de mim e me visse realmente que meu coração estava ficando apodrecido, sabe? Eu estava caminhando em direção ao caminho da hipocrisia. Então, como é que eu ia levar a palavra de Deus para outras pessoas, para outras crianças, e dentro da minha casa eu me tornando a perfeita hipócrita, sabe? A perfeita fariseu. Entende? Então, eu glorifico ao Senhor, porque Ele mudou isso, sabe? Ele realmente mudou isso em mim. E hoje eu digo, não, tem coisas que eu olho, não é que eu sou tentada a fazer, não é isso. Mas tem coisas que eu olho e digo, não, Senhor, eu não vou fazer mais isso. Ao invés de eu rejeitar alguém dentro da minha casa, porque não estava aos meus olhos, de acordo com como eu gostaria que ela estivesse, ao invés de eu rejeitar, ao invés de eu me chatear, porque ela não está se posicionando para o Senhor, porque ela não está fazendo aquilo que precisa, porque não está se esforçando para Deus. Quem sou eu para dizer isso? Se o trabalhar é do Espírito Santo, o trabalhar não é meu e nunca será. O trabalhar é do Espírito Santo de Deus. Então, eu estava errada, porque eu recriminava, eu julgava, eu criticava, eu não estava suportando, ao invés de dobrar o meu joelhinho e orar. Aleluia, Jesus. Eu não estava fazendo isso, né? Eu orava, mas eu tinha raiva no meu coração, eu tinha impaciência, eu queria me afastar da minha própria família. Entende? Como que eu ia fazer isso? Da minha própria irmã, como eu ia fazer isso? Eu não podia. Então, eu estava caminhando no caminho da hipocrisia. Eu estava caminhando. Então, eu vou ter paciência com alguém que está ali do meu lado. Eu vou ter paciência com pessoas que eu estou acompanhando. Eu vou ter paciência com alguém que está ali, que não é da minha família, que não é do meu seio familiar. Eu vou estar ali acompanhando ela, pegando na mão e trazendo para Cristo e a minha própria família. Eu sem paciência? Não existe isso. Não tem como. Jesus não se agrada. Então, tudo que a gente fizer não vale de nada. Não vale de nada se dentro da nossa casa a gente não estiver cumprindo o que a palavra de Deus quer que a gente cumpra, né? E tudo começa dentro da nossa casa, porque se a gente fizer errado, o diabo aponta, lança pessoas, usa pessoas para criticar, usa pessoas para envergonhar mesmo. Então, como Deus não quer que isso aconteça, ele diz: vem aqui, senta aqui, que eu vou te ensinar como se vive, como se age. Porque às vezes a gente age achando que está certíssima, querendo ser a super crente, e estando totalmente errada e até menos crente do que quem está fraquinho na fé, né? Então, como a palavra de Deus diz, acho que não sei se é 1ª ou 2ª Timóteo, eu preciso conferir isso, que fala: aqueles que não é pelos da sua casa é pior que um descrente e negou a fé. Que palavra que joga a gente lá embaixo, né? Então, se a gente viver o contrário disso, a gente vai estar sendo pior que descrente, que vergonha isso, e ainda vai estar negando a fé, né? Imagine. Então, tudo começa pela nossa casa. Quando eu voltei, gente, meu Deus do céu, eu queria ter vivido, eu dizia, meu Deus do céu, parece que eu vivi um ano, foram 3 meses, mas parecia que era um ano, porque eu vivi coisas lá que eu reconheci, eu estava tão longe, eu tinha que me equilibrar emocionalmente, psicologicamente, porque eu não tinha minha irmã perto para dizer, eu vou aí te dar um abraço, me perdoe. Eu liguei e falei, me perdoe por isso, por isso, por aquilo, mas imagine, teve dias de meu coração ser tomado por tanta culpa, minhas irmãs, tanta culpa, eu chorava, e eu queria só ter ela do meu lado para abraçar e dizer, me perdoe, sabe? Quando eu falo disso, dá vontade de chorar de novo, porque foi algo muito forte, muito, eu tinha que me equilibrar para não entrar na depressão, porque eu não tinha ela do meu lado para abraçar. Teve um dia que eu abracei uma pessoa, como se eu estivesse abraçando ela, e pedindo perdão, isso foi muito forte. E ao mesmo tempo era horrível, porque eu olhava para mim, como eu fui horrível, como eu estava horrorosa, como eu estava horrível, Senhor. Tem misericórdia de mim. E eu vivia pedindo perdão, perdão, mas o Senhor já tinha me perdoado. Ele só queria que eu reconhecesse. Ele só queria que eu reconhecesse o quanto meu coração estava negro, perdido, ficando perdido. E muitas vezes eu me achando
Estava me achando alguma coisa, estava achando que eu poderia fazer alguma coisa, estava achando que eu poderia sair e ganhar muitas vidas para Jesus. Por engano, puro engano, por engano, porque eu poderia não ganhar ninguém, ou até poderia, mas como era que eu estava sendo? É por isso que eu digo, há uma diferença em fazer e em ser. Que eu estava sendo para eu querer fazer alguma coisa. Eu não estava sendo nada, nem crente. Eu estava sendo crente de verdade. E muitas vezes, quando ela via alguma reação, ela via uma atitude minha, ela falava, primeiro em casa, viu? É primeiro corrigir casa. E olha que ela estava bem enfraquecida na fé, estava bem distante. Né? E para a glória do Senhor, ela já está de volta para Cristo. Mas muitas vezes ela falava isso. Primeira cor de casa, viu? Primeira cor de casa. Eu sabia que primeiro era cor de casa, mas na hora da... Porque a gente sabe tudo, mas na hora de agir, na hora de fazer, parece que a gente esquece certas coisas, parece que a gente esquece a palavra de Deus, mas é na hora das nossas ações é que mostramos que somos quem nós somos. Quem nós somos, se somos, né, discípulos de Jesus, servos do Senhor, se realmente o que a gente lê na Bíblia, a gente está ali fazendo, sabe? A gente não pode deixar a ira tomar conta de nós, a gente não pode deixar os problemas tomar conta de nós. A disposição do nosso coração tem que ser imediatamente oração, em oração para Cristo. A disposição do nosso coração tem que ser imediatamente Jesus salva, Jesus faz, Senhor faz, corrige, e não a gente criticar, condenar. Quem somos nós? Quem somos nós? Merecedores da condenação, merecedores da ira de Deus. Quem somos nós? Né? Então, é muito sobre isso. Foi isso que o Senhor fez, né? O inimigo estava realmente querendo trazer uma mentira na minha vida, no meu coração, de que eu não tinha nada para falar, né? Mas ele queria me enganar, para que eu me calasse, né? Para que eu não falasse daquilo que o Senhor fez, para que eu não falasse aquilo que o Senhor começou a fazer, a transformar a minha vida. Ele trazia vergonha, trazia medo, condenação. Eu vou falar o quê? Meu Deus, não tenho nada para falar, não tem nada, Jesus. Meu Deus, não tenho nada. Eu estava tão feia, meu coração estava tão feio, estava tão ruim. Eu vou falar o quê? Mas até antes de vir, ainda fiquei. Jesus, eu vou falar o quê mesmo? Mas eu quero sempre que ele fale por mim. Eu quero sempre ter essa pergunta. Eu vou falar o quê mesmo, Senhor? E quando eu parar para escrever, quando eu parar para preparar alguma coisa, ser totalmente ele me lembrando. Porque às vezes eu acabo esquecendo um monte de coisa. Eu digo, não, Senhor, o Senhor vai me lembrar de tudo que eu tenho que escrever aqui. Fala comigo, Pai. E aí, gente, é incrível, porque ele vai realmente falando, né? A gente sabe quando a gente para orar, para pedir ao Senhor uma palavra, para pedir ao Senhor para a gente anotar, escrever tudo que a gente precisa falar. Ele nos ajuda, ele fala, porque é ele que vai falar por nós. É ele que deseja fazer, né? Então a gente só precisa ser esse instrumento do Senhor, mas quem vai fazer é ele. Aleluia. Glória a Deus. E uma das coisas que o Senhor falou muito comigo, me fez entender, foi sobre a minha filha, né? Eu tenho uma filhinha, né, de 8 anos, se chama Luna, né? E assim, eu sempre fui muito diligente, cuidadosa com ela, né? Muito, muito. Sempre me dediquei em discipular a vida dela, sempre me dediquei em trazer as questões que ela trazia de escola, do dia a dia ali, quando tinha uma situação para falar com ela, para conversar com ela, para orientar ela, né, para educar. E aí eu sempre me dediquei, sempre buscava, mostrava ela na palavra, o que é que o Senhor dizia, o que é que a palavra de Deus dizia. Então, eu sempre fiz questão disso, né? Sempre orava ao Senhor para trabalhar de casa, para me dar trabalhos que eu pudesse fazer de casa, para não sair, ter que colocar ela o dia inteiro na escola, né? Então, sempre orei ao Senhor, Senhor, eu quero trabalhar de casa, prover, me sustenta, Senhor, sustente, prover todas as coisas na minha vida, para que eu possa trabalhar de casa, para eu estar ali o tempo todo, 100% com ela, acordar com ela, levar ela para a escola, voltar, tudo ali ministrando, voltar da escola ministrando, ensinando ela as coisas do Senhor. E glória a Deus, assim o Senhor sempre fez. Eu continuo pedindo por isso, pela vida dela, porque eu sei que vem a adolescência aí, que ela já está com 8 anos. Então, as guerras aumentam, né?
porque não é fácil a investida do inimigo na vida dos adolescentes, dos jovens, e a gente tem que dar esse preparo para os nossos filhos. A gente tem que dar essa estrutura da palavra de Deus, da verdade de Deus, na vida deles, porque eles sozinhos, eles não vão, eles não conseguem. É a gente. Não podemos negligenciar isso, nem terceirizar. Não é a escola, não é outro lugar que vai fazer. Quem tem seus filhos o dia inteiro, glória a Deus, o Senhor está guardando, mas quando chega em casa, bota na cabeça deles a palavra de Deus, porque no dia seguinte ele vai ter uma situação, ela vai ter uma situação na escola, ela vai lembrar da palavra de Deus que nós ensinamos, né? Que essa responsabilidade é nossa, não é de ninguém, não é da igreja, é nossa, é exclusivamente nossa. Então, o Senhor me fez entender isso, né? Que eu já tenho uma nação, né? E essa nação se chama Luna. Ela é a minha filha, ela é a minha primeiríssima alma para ganhar para Jesus. Então, se eu não ganhar ela para Jesus, se ela não estiver firmada na videira que é Jesus, se a vida dela estiver balançada, porque eu não estou cumprindo com o meu ID dentro da minha casa, eu vou fazer o quê na rua? Se a minha filha estiver descoberta, se a minha filha estiver, não sei muito não sobre Deus não, eu vou fazer o que na rua? Eu vou ganhar quem para Jesus? Se eu não estiver ganhando minha própria filha, se a minha própria filha não reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela, se ela não entender que um dia Jesus vai voltar para nos buscar, se ela não entender isso, eu vou ganhar quem para Jesus? Eu posso até ir falar de Jesus, e porque o Espírito Santo vai agir no coração da pessoa, ela vai aceitar sim. Mas que coisa estranha, né? Que coisa desordenada, que coisa estranha, qual a palavra certa? Ai, fugiu agora a palavra. Mas não tem coerência, sabe? Não bate, né? Então, não, nada vale a gente negligenciar a nossa casa por outras pessoas. Não vale. A gente tem que sim manter a nossa casa, está em ordem, a nossa família não vai ser perfeita, mas quando a gente vai para a rua, é uma extensão da nossa vida em casa. Quando a gente vai para a rua, a gente já tem que sair cheio do Espírito Santo, porque a gente busca por essa presença dentro da nossa casa, a gente louva e adora a Deus cá dentro. E quando a gente vai, aí sim diz o que eu iniciei falando. As pessoas vão ver esse adorador na rua, essa adoradora na rua, porque ela é uma adoradora dentro da própria casa. Então não adianta a gente querer mostrar quem a gente é. Não adianta a gente querer mostrar que tem unção, que tem poder, que canta lindo, que canta bem. Tudo isso quem faz é o Senhor, quem dá é o Senhor, ele tira até. Se ele vê que não está glorificando o nome dele, que a glória está sendo para nós, ele tira. Eu acredito que ele faz isso, sabe? Que a pessoa fica apagada porque está querendo tanta glória. Mas não adianta a gente querer mostrar que somos alguma coisa, porque nós não somos nada sem Jesus. É Ele que faz tudo. Como diz lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nada a gente pode fazer. Sem Ele nada somos. Sem Ele a gente não vai para lugar nenhum. Então, outra coisa que é isso que o Senhor me fez entender. Eu tenho uma nação, eu tenho uma pessoinha para cuidar, para educar, para zelar, para estar o tempo todo ali, ó, conduzindo. O que está assistindo? Está vendo o quê? Está fazendo o quê? Está desenhando? Está desenhando o quê? E ali orientando e mostrando, Jesus não quer que vocês façam isso. A palavra de Deus não diz isso, né? Então, eu acredito que muitas das minhas irmãs aqui já vivem isso, já passa por isso, né? Mas isso é algo que a gente realmente não pode pensar. Já fiz, já cumpri. Não, porque os nossos filhos vão ficar velhos e a gente vai continuar orientando, né? Mas enquanto está sobre a nossa responsabilidade, a gente precisa fazer, porque isso será cobrado de nós por Deus, né? Então, até uma questão que eu sempre achava que essa questão de fazer, de ir lá, de alcançar alguém, né? E a gente às vezes fica um passo da vaidade poder vir ao nosso coração, né? Fulano aceitou Jesus. Pela misericórdia de Deus, o Senhor usou a minha vida em oração, trouxemos tal pessoa, mas foi o Espírito Santo que agiu. É Deus sempre levar, entregar glória para o Senhor, porque a gente fica realmente a um passo da vaidade. Foi eu que fiz. Fulano foi, mas foi por causa de mim, porque eu que fui lá. Então, às vezes a gente não fala, mas isso está dentro do nosso coração, né? Às vezes a gente não fala, mas isso vem no nosso coração. Que alegria. A gente tem sim que se alegrar. Pela misericórdia de Deus, conseguimos
o Senhor ali com a gente, fomos sim. Então, pessoas foi para Jesus, batalhando em oração, vivendo ali em oração, e aí a gente levou Jesus, mas sempre entregando a glória, o merecedor da glória e da honra é o Senhor. Mas, e a gente se alegra por uma vida assim, a gente se alegra por uma vida que se entregou ao Senhor. Mas o Espírito Santo, ele é capaz. Eu ouvi uma história de. Eu acho que foi um acontecimento, eu não consigo lembrar muito bem, né? Um professor de missões, ele deu esse exemplo, que existem lugares que é difícil você acessar, é difícil você ir. E às vezes a gente pode até pensar, eu preciso naquele lugar, eu preciso conseguir entrar ali naquele lugar para falar de Jesus. Mas talvez Deus não vai deixar a gente acessar esse lugar, porque é ele, exclusivamente ele que quer fazer. Ainda mais se ele estiver vindo na nossa frente, porque ele vê lá na frente, se ele estiver vendo que aquela glória pode ser roubada, se ele estiver vendo que a glória não será dele, se ele estiver vendo que pode vir uma vaidade, qualquer coisa que não vai glorificar o nome do Senhor, ele não deixa a gente ir. E o Senhor me fez entender, o Espírito Santo, ele é capaz de tirar a pessoa do lugar mais isolado do mundo e fazer ela ir até uma igreja. Se a gente está na cidade, se a gente está numa cidade, a gente sabe que na nossa igreja sempre entra alguém. Você vê através de quem? Ah, através de ninguém, ninguém me chamou, não. Eu quis vir, deu vontade de vir só. Mal essa pessoa sabe que ela foi conduzida pelo Espírito Santo, né? Mal ela sabe que ela foi conduzida pelo Espírito Santo, porque ele é poderoso. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Se ele convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Então, pode ser que uma pessoa esteja num lugar que ela nunca ouviu falar de Jesus. Se ele quiser, ele vai mandar alguém até lá. Ele vai conduzir alguém até lá. Se ele não quiser, porque ele faz o que ele quer, ele pode chegar, queimar no coração, criar uma situação numa cidade que a pessoa vai ter que ir na cidade, seja buscar um médico, seja para qualquer coisa que só tenha na cidade. Deus vai fazer essa pessoa ir até uma igreja, ela vai até mudar o caminho, vai se parar dentro de uma igreja, ouvir a palavra e aceitar Jesus, se converter e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ter a salvação. Então eu achava que era eu que tinha que ir, eu que tinha que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Tem que ir para onde, minha filha? Fica aí. Entendeu? Então o Senhor me trouxe uma clareza tão grande em relação a isso. Né? Tem que ir para onde? Vem aqui, ó, quem faz sou eu. Sabe? Quando eu voltei, a minha irmã já tinha aceitado a Jesus. E eu achei que quando eu ia chegar, eu ia contar o meu testemunho, coisas que eu vivi, eu vou contar, minha irmã vai se animar, e aí será que ela, através disso, que ela vai para a igreja? Bastou um final de semana. O Senhor fez tudo na vida dela. Que o Senhor guarde ela, em nome de Jesus, que eu disse a ela que ela está sendo instrumento de testemunho na minha vida. Eu disse, ore e fique ligada, esperta no Senhor. Não, mas nenhuma retaliação do inimigo vai vir sobre a sua vida, porque é Deus que te guarda, em nome de Jesus. Mas o Senhor me presenteou, porque eu achei que eu que ia fazer, eu achei que eu ia falar, mas o Senhor, ele fez. Quando eu cheguei, já estava tudo certo, tudo pronto. Então, o Senhor fez como ele faz em todo o tempo. Ele chega primeiro, ele faz. Então, não adianta a gente pensar. Então, quando chega Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu estava pensando uma coisa e é outra, porque é o Senhor quem faz. Mais uma vez, na prática, ele me fazendo entender: quem faz sou eu, minha querida. Entendeu? Quem faz sou eu. Não pense que você vai fazer alguma coisa, que quem faz sou eu. Então, quando eu cheguei, eu já vi ali o Senhor realizando coisas que eu estava sonhando ver na vida da minha irmã, né? Então, eu digo, Jesus, que presente. Eu não sabia nem como agradecer ao Senhor, não tinha nem palavras, mas eu gritava, gente, eu gritava, eu dava tanto glória. Eu dava tanto glória a Deus, glória a Deus. Eu gritava, o que é, menina? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Quando eu vi ela na roda de oração comigo, com minha mãe, meu Deus, que presente, Senhor. Que eu pensava que nunca mais eu ia ver isso. Que tão cedo eu não ia ver minha irmã daquela forma, né? Eita, acho que parou um pouquinho aqui. Pronto. Então, então o Senhor me presenteou, né? O Senhor fez.
Então, é muito sobre isso, sabe? É muito sobre isso. A ação do Espírito Santo, a ação de Deus, de Cristo em nossas vidas e através de nós vai ser sempre Ele, né? Sempre Ele. E a gente precisa falar com convicção do Senhor, a gente precisa ter essa convicção do Senhor, ter convicção da palavra, ter convicção dessa verdade que a gente crê e com essa convicção a gente falar para outras pessoas, né? E missões não é para um grupo exclusivo de pessoas. Missões não é para só para aquelas pessoas ali. Não, é para a igreja, é para a comunidade, é para todos. Se nós temos alguém para alcançar para Cristo, se nós temos alguém para alcançar para Jesus, seja na família, em casa, no trabalho, vizinhança, se a gente tem alguém para alcançar para Jesus, somos missionários. Jesus nos disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos, batizar no nome de Jesus. É para todos. Ele não disse lá que está restrito só para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, mas é para todos. Se fosse assim, ele deixava lá, mas não é. Essa missão é para todos nós, né? E a gente faz missão em qualquer lugar. A gente vai na padaria, comprar pão, a gente vai no mercado, vai na farmácia, em qualquer lugar. Se o Senhor colocou, deu oportunidade, colocou alguém, tá ali a oportunidade do Senhor em nossas vidas e a gente faz, né? Então, é isso aí, minhas irmãs. Não é um título, né? Eu faço missões, eu sou missionária. Não é um título, né? É um chamado, é o ID do Senhor, né? E esse título não está reservado para algumas pessoas. Todos nós temos essa missão. Ir de pregar o evangelho, ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Seja aqui perto, seja longe. E isso aí não está exclusivo para poucas pessoas. É para todos nós. Recebemos Jesus como Senhor e Salvador, vamos apresentar esse mesmo Jesus para aqueles que precisam ouvir, para aqueles que precisam conhecer o Senhor, né? E dentro da nossa igreja, na vizinhança da nossa igreja, os vizinhos de uma igreja, né? Daquela comunidade cristã, eles precisam ver Jesus ali. Eles precisam olhar e ver, não, Jesus está aqui nessa igreja. Os vizinhos não têm que ver mau testemunho dentro da igreja. Eles têm que ver Jesus, para que eles possam realmente ser atraídos pela presença de Deus que está ali naquele lugar, ser atraídos pelas pessoas que estão ali servindo ao Senhor, com dedicação, dando exemplo de servos de Deus, de cristãos, né? Continuo dizendo, e a gente sabe, nunca vamos ser perfeitos, porque tem gente que dá desculpa para não aceitar Jesus porque vê um erro de alguém, né? Mas quem quer Jesus não está procurando erro em ninguém, quer Cristo que é perfeito, quer Deus que ele é perfeito em tudo, é o dono de todas as coisas, né? Então, é isso. Missões é isso, é o ato de glorificar unicamente a Deus, unicamente a Deus. E ele deseja ver o reino dele expandido nessa terra, ele quer redimir a humanidade, ele quer o mesmo perdão que ele nos deu, ele quer perdoar, quer que outras pessoas conheçam esse perdão também, ele quer restaurar a imagem dele, né, a imagem de Deus, né, no homem que foi perdido, né, por muito tempo. Então, ele quer trazer essa remissão para nossos pecados, para a humanidade e ser conhecido como Deus, Senhor e único Salvador das nossas vidas e de todos que vêm até Cristo. E é isso, minhas irmãs, eu encerro aqui neste momento. Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui com vocês e eu creio que foi tudo preparado pelo Senhor. Eu glorifico o nome de Jesus, o nome de Deus, por tudo, por estar aqui, por essa presença maravilhosa de Deus. E eu acredito que eu já posso encerrar aqui, né? Um beijo para todas vocês, que eu sei que tem muitas fora do Brasil, algumas aqui no Brasil. Que Jesus abençoe a vida de vocês, guarde, proteja, livre de todo mal, sempre estando em casa, né? No seu país de origem ou não, o Senhor está guardando cada uma de vocês. Em todo o tempo, Ele está guardando cada uma de nós. É só a gente se manter ali pertinho, quentinho ali, ó, no colo do Pai, de Jesus, buscando fazer a vontade dEle, buscando a palavra dEle para nossas vidas. A nossa orientação de vida é a palavra do Senhor. Então, Ele nos guarda sempre, em todo o tempo, né? Então, temendo ao Senhor, tementes ao Senhor, Ele está conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a família de vocês em todo o tempo. Gratidão também. Um beijo, minhas irmãs amadas. Louva a Deus por fazer parte desse grupo. Beijo.